Tá começando a gravar já agora. Então, bom dia, né, para todo mundo de volta. Pessoal, o Ronaldo perguntou se poderia, né, as atividades da nossa disciplina de criminologia ficar mais para o próximo, assim, mais para frente, né? Afinal de contas, agora as 2 próximas semanas vocês têm essas avaliações. Eu já tinha pensado nisso também, que eu também não dou aula só de criminologia, né? Apesar de dar para as outras disciplinas, mas eu já sei que tem bastante professor ah, colocando atividades e provas e tudo mais, né? Então, essa aula 7, que a gente vai falar sobre preservação do crime, reação social, ela não vai ter nenhuma atividade vinculada à aula 7. Não sei se a gente vai conseguir terminar hoje o conteúdo, talvez sim, né? Se a gente não terminar, não tem problema, a gente finaliza na semana que vem. Semana que vem não tem feriado nada, né? É só agora na sexta-feira. Não tá tudo certo. Então, enfim, terminaria semana que vem. Aí a aula 8, sim, provavelmente a gente faz alguma coisa, mas se for, vai ser uma coisa pequena, então não se estressem, tem tempo para fazer, não vou colocar para já fazer na próxima semana. Se fosse para fazer, ainda que a nossa aula seja semana que vem já nova, aí seria para entregar ali pelo dia 13 ou para a próxima semana mesmo, tá? Então fiquem bem sossegados que eu não vou sobrecarregar vocês, tá? O que mais que eu queria falar para vocês? Queria também falar para vocês que eu já recebi a maioria dos formulários Googles, né? Google, acho que tem 4 ou 5 alunos que ainda não me mandaram. Até hoje eu vou receber, né? Tem lá o horário da atividade. Quer dizer, não tem horário, é até meia-noite, vamos dizer assim. E daí amanhã, de manhã, eu já vou fazer a contagem, né, dos nossos pontos, das nossas 4 atividades e publicar a nota de vocês, que é N1. Só para fazer uma ressalva, gente, isso também está gravado depois, né? Quem for assistindo, tranquilo, que aquela nossa primeira atividade, que foi uma resenha do texto do Nina Rodrigues, Raimundo Nina Rodrigues, eu tinha colocado como 4 pontos, mas se a gente for somando as atividades, daria 11 pontos na N1, então não fecha, né? Então a gente vai fazer para que fique tudo certinho. A gente faz então com que essa atividade da resenha vale 3 pontos. Cada um dos mapas mentais vai valer 2, e o Google Formulários vai valer 3 pontos, né? Lembrando então que cada questão que vocês acertaram vale 0,3. Então, tipo assim, a maioria foi super bem, a média de nota eu acho que foi acima de 8, né? O pessoal foi super tranquilo e tal. Até, de novo, peço desculpas por ter, às vezes, alguns tiveram que fazer 2 vezes, 3 vezes, né? Quem, de repente, já tinha feito e eu não tinha colocado a questão do nome, mas acho que no final das contas deu tudo certo. E agora quem tá fazendo, que falta fazer, então tá bem sossegado, já tem lá como colocar o nome, então tá tudo beleza. Eu vi que alguns fizeram 2 vezes, eu considerei a primeira vez, tá, gente? Que daí até a questão do horário, né? Teve alguns que fizeram 2 vezes, apareceu daí 2 vezes o nome, e então eu considerei a primeira vez. Até porque daí normalmente na segunda a pessoa acertava 100%, né? Mas enfim, vamos lá, gente. Então, assim, deixa eu só ver se tá tudo funcionando aqui. Tá. A nossa aula, eu tô com 2 telas, por isso que eu tô aqui olhando para lá e para cá, né? Mas só queria ver se meu visual também tava ok, a apresentação também tá ok, então a gente pode prosseguir. A nossa aula 7, gente, apesar de que lá no Classroom eu adicionei e tá como aula 4, mas era porque era uma outra organização antiga, mas eu preferi reintitular a aula, né, como aula 7, até para ficar bem vinculado com as aulas que a gente está fazendo aqui cotidianamente, né, toda semana, tá? Então a gente vai falar sobre preservação de crime e reação social. Se vocês lembram bem, essa aula, deixa eu ver se vai funcionar. Essa aula é mais ou menos, guardadas as devidas proporções, é meio que uma continuação, né? Se você quiser parar a apresentação, não, eu não posso abrir, então eu tenho que deixar ela assim mesmo. Eu só vou dar uma ampliadinha no texto, acho que assim fica um pouquinho melhor para vocês visualizarem, né? Eu vou até fazer assim, ó. Deixa eu ver se fica até melhor. Acho que vai ficar até mais amplo para vocês, né? Acho que vai ficar melhor. Tá. Então, gente, essa aula que a gente vai falar sobre preservação e reação ao crime, se vocês lembram,
nas nossas últimas aulas, que a gente falou sobre os nossos 4 objetos, né, de estudo da criminologia, o nosso último objeto foi o controle social, né? Foi o controle social, que a gente tem todas aquelas subdivisões. Eu trouxe para vocês até alguns doutrinadores, criminólogos, que estudam essa questão do controle social, né? Que pesquisam isso, né? Com afinco. E agora, a gente, dentro dessa ideia de controle social, a gente vai dar uma aprofundada. Mas uma aprofundada no sentido de ampliar alguns horizontes. Por quê? Porque a gente vai pensar no controle social tanto naquele aspecto de um controle de prevenção primária, que a gente vai ver todas essas questões, né? Como depois, quando a gente já teve o crime, que daí a gente vai estar bem vinculado com aquelas teorias da pena, que talvez vocês lembram ou não, mas vocês viram lá naquelas primeiras aulas de direito penal, talvez com o professor Sandro ou com o professor Ruben, talvez outro professor, não sei, né? Agora vocês já estão aí, teoricamente, na 8ª, 9ª, 10ª fase. Então, alguns eu sei que estão um pouco antes, mas todos já passaram por direito penal, parte especial. Então, vocês devem ter tido aula com algum desses professores, ou talvez algum terceiro, né? Que deve ter explicado essa questão da teoria da pena, do porquê que nós, eu estou dizendo nós, eu estou dizendo sistema, né? E também nós, até mesmo numa ideia estatal, por que nós punimos? Né? A gente vai começar a se perguntar, questionar e também criticar isso, o que é muito legal, né? Então, quando a gente vai ver essa ideia da prevenção e reação ao crime, deixa eu só adicionar aqui, existe um consenso, né, em considerar que a prevenção, então, o antes de acontecer o delito, né, constitui o objetivo principal do direito penal, né? Então, quando a gente vai estudar o direito penal, a gente vai ter um conceito em estudar como que a gente se previne. Afirma-se, então, com frequência que é melhor, claro, prevenir o crime do que reprimir. É aquela ideia, né, do prevenir ao remediar, né? É a mesma lógica, né? Deixa eu só tirar meu WhatsApp aqui, que senão ele fica chamando, né? Desculpa, gente, se ficou o barulhinho aí para vocês. Pronto, já tirei. Então, entende-se com frequência que é melhor prevenir a reprimir o crime, né? Sendo a única resposta penal à criminalidade que nós temos até hoje, muitas das vezes se afirma isso, tendo a prisão como uma resposta a isso, né? Claro, não numa ideia de prevenção, mas numa ideia da repressão. Só que se entende que é um sistema ineficiente, né, que não resolve o problema, é um sistema que é caríssimo, né? Vê aí a situação de quanto que custa isso para os cofres públicos, né? E além de ser desumano, aí a gente vai ver todas as questões de direitos humanos, todas as questões relacionadas, né, às convenções internacionais de como o sistema da prisão, em muitos países, em muitas situações, é um sistema desumano, né? Então, entender essas variáveis e os fenômenos subjacentes, ou seja, né, interrelacionados, né, a essa questão da prevenção e da reação ao crime, que ajudam a construir o pensamento político, social e econômico brasileiro. É claro que a gente vai ver também outras situações, né, num aspecto um pouco mais mundial, ou pelo menos Europa, Estados Unidos, né? Talvez seja o primeiro passo na tentativa de compreender toda essa complexidade que é o fenômeno criminal, que assola em particular, sim, né, o nosso país. A gente sabe que os índices de criminalidade, os índices de violência no nosso país são gigantes, né? Tranquilo, gente, vou indo adiante, tá? Qualquer coisa vocês me param, me perguntam por aí, tá? O conceito, então, de prevenção, né, do crime ou da atividade delituosa, né, seria, a gente deve compreender como um efeito dissuasório. Esse nome, vocês talvez tenham visto também naquelas primeiras aulas de direito penal, quando vocês veem, né, sobre a teoria da pena, que a gente vai ver que existe um modelo dissuasório, né, que tem a intenção, então, de dissuadir, né, o infrator ou o delinquente, né, numa ideia de tentar fazer ele mudar de opinião, né? Ou seja, por isso que é uma prevenção, é um antes do cometimento do crime. Então, vai ter algumas ações, alguns efeitos
no sentido de fazer pensar aquele possível infrator, aquele possível delinquente, dele pensar, bom, quer saber, eu acho que eu não vou cometer esse crime não, né? Então, de fazer exatamente mudar de opinião esse possível ou futuro delinquente, né? Desaconselhando, então, o criminoso, né, ou possível criminoso, para que ele não cometa esse crime, né? Porque se ele fizer alguma coisa, ele vai ter um castigo. E esse castigo, normalmente, a gente vai estar falando mesmo, né, da pena, na pena de prisão, enfim. A gente pode pensar, de repente, numa questão de multa, ou, né, ou na questão das medidas alternativas, daí a gente vai adiante. Mas a gente, quando começa a falar dos primeiros conceitos de prevenção, a ideia é realmente, né, dissuadir esse possível infrator, porque se ele cometer algum crime, né, algum delito, vai ter imposição de um castigo, né? Para muitos, é uma forma de evitar também a reincidência do infrator, porque se ele já experimentou a situação de viver encarcerado, de repente, esse efeito dissuasório, nossa, é até estranho falar esse nome, né? Mas esse efeito de dissuadir esse delinquente, ele vai pensar, bom, para lá eu não quero voltar não, né? Já vivi isso, já sofri, para lá eu não quero voltar. Ah, não está aparecendo o PPT, pessoal? Na aula anterior aconteceu mesmo, o professor achou que estávamos vendo e não estávamos. Ah, vamos ver então aqui. E agora, gente, está melhor? Apareceu? Opa, apareceu. Então talvez eu tenha que deixar bem amplo. Então tá, desculpa, pessoal, avisem mesmo, tá? Estou acompanhando no material. Beleza, Sérgio, não. Agora apareceu, né? É que como eu tô com duas telas, tô me achando muito tecnológica. Por isso que eu fico nessa de olhar para lá e para cá. Eu abri num lado aqui o nosso meeting, com o chat, com as fotinhas de vocês, os nomes, e no outro que eu deixei aqui, que daí tem a câmera, eu deixei o PowerPoint aberto. Daí eu achei que se eu fosse só mudando por aqui ia dar, né? Esse tema da prevenção do crime iniciou em qual época mesmo? Olha, Ronaldo, essa ideia da prevenção do crime, se a gente puder, a gente tem até ali a ideia, né, da criminologia moderna, mas aí é numa visão mais contemporânea, que a gente vai falar agora. Mas se a gente for parar para pensar, ué, não aparece ainda para ti, Sérgio? Ué, qualquer coisa abre o. Não, não, tudo bem, professora. Deve ser comigo, então, o problema. Pode deixar, tranquilo. Qualquer coisa, abre o teu PowerPoint. Eu botei no Classroom o PPT, aí abre e deixa na telinha, porque tu não precisa ficar olhando para mim. Ou abre Sim, assim sim, já dois. estou com ele aqui, tranquilo. Imagina, Ah, sem então problema. É que eu tá. pensei que todo mundo não estava vendo, tranquilo. Tá bom, então. Não, beleza. Mas acho que pelo jeito tá todo mundo aparecendo. A Ana falou que sim, a Kelly também, o Ronaldo disse que também, bem que ele tá pro Lucas também. Mas então tá, tranquilo. Então, só respondendo ali ao Ronaldo, Ronaldo, essa ideia da prevenção do crime, de certa forma, ela já é analisada desde lá da galera do Aristóteles, do Platão, quando eles falavam sobre a ideia do crime, mas não tão especificamente através dessas teorias, né? Ou desses modelos de prevenção, tá? Esses modelos de prevenção, aí, assim, mais fortemente é a partir das teorias críticas, tá? Que daí eles começam a falar, né, de outras formas, tá? Bom, gente, então, continuando, para a criminologia moderna, né, que é aquela moderna científica, como eu já falei para vocês, que tem o Calhau, o Luiz Flávio Gomes, que até morreu agora recentemente, né, o Sérgio Checaira, são os mais famosinhos, né? Prevenir o delito é algo mais do que simplesmente dificultar o cometimento de um crime, através de uma imposição de obstáculos, né, que impeçam o indivíduo de delinquir, ou evitar um novo ato infracional. Os criminólogos, né? Ali está errado. Vem a necessidade de uma intervenção mais dinâmica, né? E positiva, que neutralize suas causas. Para tanto, deve haver uma mobilização em todos os setores da sociedade para enfrentar a problemática criminal, não interessando a dissuasão pura e simplesmente. Porque muito se discute, eu já leio ali para vocês, gente. Uh, Muito se discute da ideia do tipo assim, vamos colocar alarme, vamos botar aqueles, esqueci o nome daquilo, no direito civil também se fala sobre isso,
no direito penal também se fala, quando tu põe aquelas grades com arame farpado, por exemplo, nas casas, tem os aparatos, mas tem um outro nome para isso, tem um nome bem específico. Outra hora, de repente, ofendículo. Isso, obrigada, Kelly. Exatamente. Os aparatos ou ofendículos. É perfeito. Então, essa ideia, né, de prevenção, no sentido, de dificultar o cometimento do crime, porque eu tenho um muro alto, né, eu tenho grade, eu tenho alarme, eu tenho fiscalização, eu tenho segurança privada, mas não é só isso. Não é só gerar obstáculos, né, para que não haja o cometimento do crime. É muito mais do que isso. Né? É muito mais uma mobilização no setor da sociedade para colocar assim, por exemplo, a gente pode falar sobre o aspecto econômico. Eu olho para cá, mas tem que olhar para cá, né? O aspecto econômico, de tal forma que a sociedade se mobilize para ter um maior número de empregos, manutenção, né, de empregos, educação de qualidade. A gente vai para outros aspectos, né, que tem essa questão dos setores amplos da sociedade, claro, obviamente sempre atrelado com a questão estatal, mas que isso geraria uma mobilização muito maior, principalmente quando a gente está falando sobre a questão de crimes contra o patrimônio, crimes relacionados a drogas, né, tráfico ou outros crimes, né, associação criminosa para traficar, enfim, ou organizações criminosas, enfim. Claro, a gente pode falar de outras questões, como, por exemplo, violência doméstica, ou crimes, entre aspas, comuns relacionados à violência. Aí a gente pode estar falando a questão, por exemplo, de uma mobilização psicológica, né, emocional, de estrutura até mesmo de equilíbrio da questão de gênero, enfim, a gente pode ampliar para uma gama, né, de discussões. Mas o que os criminólogos aqui, principalmente, né, da teoria moderna científica vai trazer é que não adianta simplesmente botar obstáculos. A gente precisa muito mais do que isso, né? Isso é bastante complexo. Deixa eu ver se foi para cá. Acho que eu pulei demais, não? Não, tá tudo certo. Tá aqui. Tá, perfeito. Que às vezes dá uma dúvida. Deixa eu... tá, o Sérgio falou que tem duas opções, né? Uma para ficar só com a minha imagem e outra com o PowerPoint. Aí a minha imagem fica pequenininha do lado, não é assim? Acho que é isso mesmo. Tá. Gente, quando a gente vai trabalhar, né, com essa ideia da prevenção, né, dos crimes, enfim, dos delitos, a gente pode dizer que o Estado é que vai ter o monopólio da aplicação da lei penal, né? Tanto do Código Penal como das leis esparsas, isso, né, num Estado democrático de direito, pensando nessa ideia, a aplicação da lei vai ser, né, exclusiva do Estado. Tanto na questão de uma prevenção feita, por exemplo, por uma equipe policial, como de repente depois levado para uma investigação mais ampla, né, que tenha de repente até não sei se a palavra certa seria interferência, mas de repente uma interligação, né, com promotorias de justiça e depois de repente uma interligação mais à frente no sentido de defesa de uma advocacia ou uma defensoria pública, mais à frente então, né, a questão estatal a partir do juiz, né, da figura do juiz, e depois ainda mais lá para frente, numa situação final, né, o encarceramento, então, a figura do Estado através da penitenciária ou das outras figuras, no caso de regime semiaberto, né, aberto e tal. Aí, gente, a gente tem então o sistema, né, da execução penal. Então a gente percebe que o Estado ali pode estar representado por várias figuras, né? E por que eu estou falando de Estado democrático de direito? Porque a gente sabe que em outras figuras estatais, em outros modelos, né, estatais, de repente pode acontecer de ter uma vingança privada, né, ou de um grupo específico que seja liberado. Enfim, a gente pode ter outras figuras que não o Estado na hora da aplicação da lei, né? O exercício desse poder deve ser, então, claro, através do Estado e dessas figuras que eu acabei de mencionar, mas também através não, né? Por meio de todas as regras constitucionais, dos princípios e tratados internacionais que
o Estado brasileiro, por exemplo, tenha assinado, né, que tenha sido considerado signatário, né, o Código Penal, processo penal, as leis esparsas. Então, assim, isso tudo, gente, essa aplicação da lei, né, para fazer a prevenção da infração penal, ela deve ser feita. Apareceu uma coisa aqui diferente, só ver se tá tudo bem. Ela deve ser feita, gente, dentro do ordenamento jurídico, né? O próprio Estado, então, deve se submeter a essas limitações que estão impostas na lei, na Carta Magna, né, na Constituição, nos tratados internacionais. Aí a gente vai ver várias convenções, né, que saíram nas últimas décadas, por exemplo, relacionado às convenções que falavam sobre, por exemplo, as mulheres, né, dentro do sistema carcerário, tem os princípios de Yogyakarta, vocês talvez já tenham ouvido falar, talvez eu tenha falado de forma errada, tá, gente? Mas é do jeito que eu já ouvi falar, né, que parece iogurte, né, Yogyakarta. Os princípios também, tem as convenções de Mandela, enfim, tanto do sistema de procedimento ordinário, ou seja, que a gente imputa, né, a infração para maiores de idade, imputáveis, como no caso dos inimputáveis, medida de segurança, né, para as pessoas que têm algum problema mental, que não sabiam, não estavam no seu estado psíquico completamente ok, ou no caso dos menores de idade, né, então, enfim, o Estado tem que se submeter a essas limitações. Vamos adiante. Tá. Para o Zaffaroni, né, Eugênio Zaffaroni, ele atenta para a relevância da racionalidade do poder punitivo do Estado. Por quê, gente? Porque ele vai falar exatamente dos exageros que são cometidos, né, e que foram cometidos também durante, por exemplo, alguns regimes militares na América Latina. Ele escreve bastante sobre essa ideia, né, do poder de punir, às vezes exagerado, dentro, né, dos estados da América Latina, né, os estados latinos, então. Ele até vai trabalhar com a ideia da criminologia radical, né, bem nesse sentido de discutir, né, os exageros. Então, ele vai adverter sobre o papel do direito penal na relação de tensão entre o Estado democrático de direito, por um lado, e o Estado de polícia, do outro, né? E aqui a gente não está falando só do corpo policial, a gente está falando de um Estado de polícia, né? Numa ideia de repente, juízes que atuam de forma a produzir provas, né? Indo totalmente contra aquela ideia, né, do sistema acusatório do direito penal, que, por exemplo, agora, com a lei anticrime, né, no Brasil, a gente tem, teoricamente, né, se a gente for ler pela legislação, o sistema acusatório. E isso, como o Aurí Lopes Júnior vai dizer, é cada um dentro da sua caixinha, né? O promotor deve acusar, a defesa deve defender, ambos devem produzir as provas, e o juiz tem que ficar num estado, entre aspas, meio que contemplativo, numa situação apenas de receber essa prova e, com base nisso, e claro, com base na legislação, julgar, né? Então, também dentro do seu quadradinho ali, o juiz julga, né? O juiz não deveria produzir prova, pelo menos é o que diz, né, os teóricos que estudam essa divisão da sistemática de sistema acusatório, sistema inquisitório ou inquisitivo. Vamos lá. Reforça, então, que o direito penal deve funcionar como uma baliza jurídica na contenção do Estado policial e do poder punitivo, para assegurar os direitos fundamentais. Gente, eu quero fazer até um parêntese aqui, né? Eu estava lendo hoje esqueci o título do livro, mas eu acho que é bem interessante para ficar de indicação, porque está no Kindle, então foi para frente, é diferente de tu ler assim um livro aqui, né, que tu pega, vai lá e pá, mostra, né, qual que é o livro. Mas nesse caso, eu estou lendo no Kindle exatamente sobre a questão da segurança pública, né, prevenção e reação de crimes, criminalidade, enfim, é um tema bem amplo, bem bacana. E fala muito sobre essa questão do Estado policial,
né? E um Estado punitivista, né? Bem legal numa questão tanto conceitual como também crítica, né? E ele está dizendo que essa ideia de corpo policial surgiu a partir ali entre século final do 17 para o 18. E não sei se vocês lembram, mas é exatamente nessa época, como a gente viu, né, que começa a escola clássica, né, lá do Beccaria, a criticar o poder do Estado através ali, né, do Estado absolutista, e era uma outra época, obviamente, mas de simplesmente punir ao seu bel prazer, sem ter um regramento. Então parece, eu gosto de utilizar a metáfora do pêndulo. Vocês já ouviram essa metáfora ligada à questão do direito penal ou aos estudos estatais? Se vocês puderem me dizer no chat, nunca ouviram falar dessa metáfora do pêndulo? Não sei se talvez eu falei em alguma aula, agora sei lá, agora não lembro mais. Nunca ouviram falar. Tá, se ficarem em silêncio, eu vou subentender que não ouviram falar, senão já teriam falado que sim, é a tal metáfora. Bom, funciona assim, gente, a metáfora do pêndulo. Você sabe que o pêndulo é aquela coisa, né? Tem o ponto fixo aqui, né? Uma cordinha, teoricamente, aqui, e um pezinho embaixo, então ele vai fazendo assim, ou enfim, vai mexendo, né? Conforme aqui vai se mexendo. Mas vamos supor que, teoricamente, o ponto fixo realmente está fixo, né? E a gente tem ali o movimento do pêndulo, né? O nome do livro, pois é, eu vou pegar para vocês, que agora eu fiquei. Ou também depois eu coloco no Classroom, só para não interferir aqui na aula, mas vou até anotar aqui para não esquecer. É um livro gigantesco, tem mais de 400 páginas, bem interessante. Para quem gosta de estudar essa área, eu super me interessei. Bom, tá, o pêndulo. Então, o pêndulo está ali fixo, né, gente? Ele vai de um lado para o outro. Então, entende-se, os criminólogos, né, mais contemporâneos de agora, claro, porque senão eles não teriam como fazer isso uma visão antiga, né? Tu tem como fazer isso quando tu tá num ponto da história em que tu consegue analisar e fazer comparativos. Mas eles percebem que quando a gente quando a gente fala sobre as críticas relacionadas ao direito de punir, ao direito penal, como ele é utilizado, né, pelo Estado de forma geral, às vezes ele está de um lado, o pêndulo, e às vezes ele está no outro. E ele está se movimentando o tempo todo. Então, eu vou explicar a partir dessa metáfora. No momento, a gente estava na escola clássica, por exemplo, né? Vou segurar aqui só de um lado para não cansar o braço, evitar a fadiga. Então, a gente estava aqui de um lado, né, na escola clássica, em que critica o Estado, a forma exagerada de punição do Estado. Claro, a gente estava falando de um Estado absolutista, que o Estado fazia, né, o rei, ou enfim, quem mandava fazia a punição do jeito que bem queria. E daí vem lá o Beccaria e toda a galera, né, que era adepto também da escola clássica, e diz, não, a gente tem que regrar esse negócio, a gente tem que botar normas, né, todo mundo é igual perante a lei, a gente tem que botar as regrinhas ali, né, no papel. Beleza, a gente está num lado. Aí a gente começa aí, o pêndulo começa a virar para o outro lado, que seria o positivismo, né? A escola positivista, principalmente italiana, mas a gente sabe que tem as outras vertentes e tal. A gente está no outro lado, que a gente vê uma ideia de estatística, de pesquisa, uma ideia bem punitivista, né? Principalmente biologizante, né? Numa ideia de que tu tem tais características, então tu tem que já ir preso por uma prevenção, né? Com certeza um dia tu vai cometer crime, então é melhor já prevenir. Já vamos te prender. Então, o outro extremo. Aí daqui a pouco a gente, vê uma mudança de pêndulo de novo para o outro lado, que seria mais ou menos um movimento, aí eu estou dizendo um movimento completo das teorias críticas, né? Que a gente já vê aqui para um outro lado, que seria de novo questionar a ação estatal, o poder punitivo, a ação da polícia, de, algumas vezes exagerada, a atuação de milícias, né? Ou de crimes organizados, enfim, a gente já tem o outro lado. Não que agora, né, década de 90 para frente, a gente tenha outras teorias levando para um outro lado. Não é isso. No entanto, a gente tem umas reticências, né, que acabaram sim indo para o outro lado. Por exemplo, como a gente falou na aula passada ou retrasada, que até eu fiz uma pergunta para vocês sobre essa questão do neolombrosianismo,
Não sei se vocês lembram disso, que é aquele professor dos Estados Unidos, esqueci agora o nome esqueci o nome dele, gente. Mas, enfim, que é um professor lá dos Estados Unidos, acho que é da Califórnia, Nova Califórnia, sei lá, uma coisa assim, que pesquisa a partir de estatística, dados matemáticos, né? Quem que teria, então, uma predisposição a cometer crimes, né? Então, a gente faz ali essa análise, até coloquei como uma das perguntas, uma das últimas perguntas para vocês no formulário, tá? Então, tem toda essa questão. Então, essa metáfora do pêndulo é bem interessante, né? Se utiliza bastante. Bom, aí, gente, a gente vai subdividir, né, as modalidades de prevenção do crime em primária, secundária e terciária, né? A prevenção do crime, então, consiste nessa ideia de evitar o cometimento do crime, né? Numa ideia também de dissuasão, né? De dissuadir o agente para que ele não cometa. Não é o Goffman, não. Que o Goffman é lá da escola de Chicago, né? Ele é um outro cara, mas daqui a pouco eu vou achar. Joga aí, gente, no Google. Neo Lombrosiano, professor, Estados Unidos, coloca assim no Google. Quem quiser me ajudar aí, daqui a pouco vai aparecer. Que eu não vou abrir agora, senão vai sair tudo aqui no meu sisteminha. Mas então a gente tem essas 3 modalidades. A gente vai ver cada uma delas agora, tá? Vamos lá. Bom, a primeira, né, a modalidade primária, a gente já viu um pouquinho sobre isso, gente. Isso. Valeu, Sérgio. É o Richard Berk. Exatamente. É o Berk. Eu não lembro de que universidade que ele dá aula, mas ele é professor mesmo numa universidade. É o Richard Berk. É esse mesmo. Não sei se é na Califórnia. Não é em Cambridge, é em outro lugar. Mas então tá. Mas obrigada por pegar aí o nome para não ficar, né, solto. Vocês percebem que a prevenção primária, secundária e terciária, a gente vai ver, é bem parecido algumas questões, gente, com a ideia do controle social que a gente viu na aula passada, tá? Vocês vão ver que tem bastante relação. E realmente tem relação sim, tá? São temáticas, né, trabalhadas de forma um pouco diferentes, até por, às vezes, doutrinadores diferentes, mas é bem parecido, como eu falei, ampliando um pouco aquela visão que a gente viu na aula passada de controle social. Então, a prevenção primária, ela vai se dirigir a toda a sociedade, né? Ela é muito mais ampla, né? Com certeza, para o Estado tem muito mais custo, né? Custa muito mais. E, além disso, ela é utilizada num período de tempo muito mais longo, porque vai ser vinculado a uma ideia de cunho político, de cunho social, e econômico. Mais ou menos naquela pegada que eu falei para vocês, que a galera da teoria científica moderna fala, na ideia de mobilizar toda uma sociedade para manutenção de emprego, trabalho, né, escola boa, estrutura, né, enfim, até mesmo das cidades. Aí a gente vai falar de outras questões, até arquitetônicas, né, urbanísticas, no sentido de ter suas casas, né? Até, por exemplo, esses programas Minha Casa Minha Vida, enfim, todas essas questões, né? Então, essa prevenção primária, ela vai atuar na raiz dos conflitos sociais, né, gente? Que vão, teoricamente, né, deteriorar as relações humanas. Então, a ideia da prevenção primária é mais ou menos aquela questão do tipo assim, pô, se eu tenho o meu trabalho ou o meu empreendimento, vamos pensar também sobre o lado, né, do empreendedor, ainda que pequenos empreendedores. Se eu tenho uma família bem estruturada, tá tudo certo, né? Tenho todo o meu conforto dentro de casa, tô contente, tô equilibrado psicologicamente, emocionalmente, né? Tá tudo bem, meus filhos estudam, eu estudei, né? Entende o que eu quero dizer? Tem todo assim um aparato, né, das atividades do ser humano com ok, tá tudo certo. Será que a gente não estaria vendo uma ideia de equilíbrio, né, social, um equilíbrio no sentido de que eu não vou precisar ir atrás através de meios, né, talvez até subterfúgios, para conseguir algo que eu quero, porque eu tenho tudo que eu quero,
né? Tanto no sentido financeiro, material, mas até sobre um aspecto mais assim interno, né? Espiritual mesmo, psicológico. Então percebe-se que com isso essa prevenção primária atingindo toda uma sociedade, né? Ali se coloca educação, assistência social psicológica, atendimento médico, infraestrutura até mesmo de lazer e recreação, né? Então é uma elevação de qualidade de vida, né? Existem muitas pesquisas que quanto maior o IDH dos lugares, das cidades, dos países, menor os índices de criminalidade, né? Exatamente por essa lógica, né, teórica, né, gente? Claro, existem pesquisas sobre isso, pesquisas fortes, mas, claro, é uma teoria, uma doutrina, né? Uma doutrina criminológica que entende que quanto maior a qualidade de vida, com certeza maior a estabilidade no sentido de não haver um cometimento de crime. É só ver alguns países, por exemplo, nórdicos, né, na Europa, em que várias prisões estão se tornando hotéis ou, enfim, pontos turísticos, porque não existe mais, né? Não existe mais aqueles crimes que a gente pode colocar entre aspas básicos, né? Os mais comuns, do tipo crime contra o patrimônio ou questão de drogas e tal, até porque muitos desses países existe uma certa liberação, né, ou descriminalização das drogas. O Barata é um criminólogo, né, que vai trabalhar bastante essa ideia da prevenção primária, né? Ele vai trazer a ideia, o modelo, por exemplo, que foi aplicado em Bolonha, né, do projeto Cidade Segura, né? Exatamente nesse sentido de ter um investimento estatal fortíssimo, né, nessas atividades, tá? Vamos adiante. Aí, gente, deixa eu só ver se tá tudo bem aqui, se não tem nenhum comentário, tudo certo. Tá. Aí a gente vai para uma prevenção secundária, né? Que vai ter uma atuação estatal muito mais focada, né? Vai ser em áreas ou em zonas que a gente chama de concentração, né, de violência, ou seja, que já tem teoricamente algumas situações registradas de violência, né? E vai consistir em práticas mais pontuais de interferência ou intervenção, né? Claro, em espaço público a gente está dizendo, tá? Isso são operações aí de curto a médio prazo, né? Então, para atuar naquele ponto de forma específica, a gente pode dar um exemplo básico no sentido de, existem vários crimes contra o patrimônio, especialmente furto e roubo, em determinada área do centro, num período noturno, porque é muito escuro. Eu vou lá, né, e coloco uma política criminal até, né? Eu vou lá e coloco, então, postes para iluminar, coloco uma circulação policial mais ostensiva. Enfim, é algo de curto prazo, né, ou médio, no sentido de manter aquilo, mas é uma coisa mais pontual, né? Então, essa ideia de programas de prevenção policial, um reordenamento urbano, né? Práticas de monitoramento, até, por exemplo, aquela ideia de vizinhança solidária, né? De compartilhamento de câmeras. Então, é mais ou menos essa ideia, né? Agir, então, a partir da prevenção secundária sobre grupos de risco, né? Erradicando, então, um caráter potencializador, né? O Calhau, que é acho que é Sérgio Calhau o nome dele. Agora eu não lembro do primeiro nome, mas acho que é Sérgio Calhau, mas não tenho certeza. O Eduardo Calhau. Enfim, não importa também isso agora. O Calhau, que publicou ali em 2009 a respeito, né, dessa prevenção secundária, ele vai dizer, então, que essa atuação vai ser em locais onde há índices de criminalidade mais, né, avançado. No entanto, ele também, no entanto não, né? Além disso, ele diz que quando a atuação ela é mais concentrada ainda, né, em determinadas zonas, eles chamam, né, o jargão militar, enfim, utiliza-se então desse jargão no sentido de dizer, é um ataque cirúrgico, né? Principalmente quando a gente está falando de áreas bem específicas. Vamos supor, vou pegar um morro determinado, né, naquele quadrante, não sei lá se vai se chamar assim, né? Mas naquela determinada quadra que está acontecendo determinada situação. Então, a gente vai fazer um ataque cirúrgico, né, de prevenção policial ou, de repente,
uma prática de monitoramento bem mais ostensivo, mais forte, né? Então, busca uma ação concentrada, com foco, né, em áreas de maior violência, como, por exemplo, uma comunidade carente que está, de repente, dominada por um tráfico, né, por uma milícia, alguma coisa assim. Então, pode acontecer essa prevenção secundária. No entanto, gente, tem que tomar muito cuidado. Acho que a gente até vai falar sobre isso aqui nos próximos slides. Eu até vou botar já para baixo para ver. Isso. Era isso que eu ia falar. Do cuidado que tem que se ter quanto a essa prevenção secundária. Por quê? Porque como a atuação da prevenção secundária, ela é feita em espaços em que já acontece uma certa violência, né, ou uma estatística elevada de violência, muitas das vezes são zonas em que há uma segregação socioeconômica, né? Então existe, de repente, um ambiente ali que a gente pode denominar como um ambiente dominado por uma estigmatização, no sentido de ter uma aproximação equivocada do tipo assim, bom, como é uma comunidade pobre, muito provavelmente é alto índice de criminalidade. Mas não necessariamente, gente. Não necessariamente porque uma localidade, né, aí que está a crítica, né, dos criminólogos. Não necessariamente porque a comunidade é carente, né, de várias coisas, de várias estruturas, não só, né, do tipo, saneamento básico, né, muitas pessoas desempregadas, sem atividade, não só isso, né, não necessariamente isso significa que vai ser uma comunidade, um morro, que seja, né, um lugar em que há altos índices de criminalidade, porque isso estaria, então, estigmatizando já essas populações, né? Existem índices, sim, de que determinada localidade pode ser um ponto, por exemplo, de tráfico, mas não necessariamente por conta disso a gente pode dizer que vai estar ligada à questão da pobreza, né? Então tem que tomar cuidado, né, com essa ideia da segregação socioeconômica, com a estigmatização das populações. Vamos adiante. Aí, gente, a gente chega na terceira, né, ou prevenção terciária, que aí a gente vai estar falando, né, especificamente de uma operação dentro do âmbito penitenciário, né, com a ideia de buscar programas de reabilitação, ressocialização, né, buscar a reinserção social, né, desse ex-preso, por exemplo, quando ele volta, né, para a vida livre, né, como vai dizer lá, acho que é o Zaffaroni que fala dessa ideia, né, de como se acostumar com a vida quando tu está livre, vai ser encarcerado, e depois o caminho inverso, né? Depois de ter ficado muitos anos dentro de uma vida penitenciária, regrada, institucionalizada, né? Do cárcere, e daí tu volta para a vida, então, livre, né? Em sociedade. E também a prevenção terciária, gente, vai se falar, vai trabalhar sobre a questão do amparo à família do preso, né? Por exemplo, através daquelas associações comunitárias, né? Daqueles grupos de apoio à família, né? A própria Defensoria Pública, né? Então também vai atuar, né? Então essa prevenção terciária vai se destinar aos apenados, né? As pessoas que estão encarceradas, bem na ideia de almejar uma não reincidência. Ok? Cometeu o delito, foi condenado, né, transitou em julgado, blá, 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 tá lá encarcerado cumprindo a sua pena, vai cumprir sua pena, mas, né, teoricamente, né, aquela ideia, né, é quase utópica, mas a ideia seria essa, né, que houvesse uma reabilitação e ressocialização e que ao final da pena a pessoa tivesse super já, né, preparado para ser reinserido na vida social, né? A gente sabe que a prevenção terciária ela vai atuar muito tardiamente, né, gente? Por isso que ela é muito mais complicada de se efetivar, né? Porque a prisão vai segregar, vai isolar os indivíduos, vai impor regras, né? Através então da sua administração, às vezes regras entre os próprios presos, né? Se a gente for falar
com a ideia das facções criminosas, né? Entrou para a facção, tem regras a se seguir, né? Então, essa prevenção também vai verificar e vai dialogar, ainda que às vezes num ponto de enfrentamento, contra essas, ou em face dessas regras, né? Então, a dificuldade da prevenção terciária é que a prisão é uma instituição total, né, totalizante, como dizia já o Foucault, né? Tem todas as violações físicas, morais, né, psíquicas, produz uma estigmatização, né, aquela ideia, né, do carimbo, né, ex-prisioneiro, né, ex-presidiário, há toda uma perda de identidade, né, a prisionalização, a ideia da reificação. Então, todas as questões a gente pode trabalhar dentro da prevenção terciária, né? Muito bem. Aí, gente, a gente também pode subdividir, né, esse estudo da... Meu Deus, a gente tá ainda no... Ah, tá no 11. Não, estamos indo. Mas eu acho que hoje a gente não vai terminar essa aula, não. Mas vamos lá. A prevenção, então, gente, além de ser subdividida em prevenção primária, secundária e terciária, como eu já falei para vocês, que é a maioria, né, dos criminólogos e doutrinadores da área penal, da forma com que eles subdividem, existe também uma subdivisão que eles chamam de prevenção social e uma prevenção situacional, tá? Então, a prevenção social que vai ter ligação com a ideia das prevenções primárias, secundárias e terciárias, tá, gente? É só uma outra tipologia, uma outra classificação. E eu quero que vocês saibam que, vez e outra, esse tipo de coisa cai em concurso, sabe? Cai em provas, né? Na prova da ordem não cai tanto porque a criminologia não está dentro das disciplinas obrigatórias da prova da ordem, né? Mas como tem a ver com o direito penal e processo penal, vai saber, né, se de repente uma hora cai. Mas em concurso cai bastante essas classificações, né? Para quem tem interesse em fazer concurso, fica a dica. A prevenção social, então, qual que é o pesquisador? Ronaldo, o que eu posso te dizer é o seguinte: todo mundo que estuda as teorias das penas, todos os criminólogos que trabalham com a ideia de estudar, criticar, pesquisar o sistema penitenciário vão ser considerados pesquisadores que estudam a prevenção terciária, né? Uma pesquisadora que é importantíssima, maravilhosa, que é a Angela Davis, ela não é considerada criminóloga, ela é filósofa, né? Ela é dos Estados Unidos, e ela é uma abolicionista ferrenha, ela estuda a questão do racismo, né, dentro do sistema penitenciário, principalmente americano, né, norte-americano, e ela tem aquele livro que se chama Estarão as Prisões Obsoletas? Eu vou até colocar aqui. Estarão as Prisões Obsoletas? É em formato de pergunta. É um livrinho fininho, mas é gostosíssimo de ler. Vários dados, muita estatística, bem bacana, sabe? Até ela fala, assim, eu gosto muito de indicar esse livro dela, porque ela fala, por exemplo, daqueles filmes e seriados que agora está tendo. Agora não, né? Já faz, assim, mais de 20 anos que a gente assiste bastante filmes que meio que idealizam uma situação do como seria uma prisão, né? E quando chega na prisão realmente é completamente diferente. Tem vários, né? Do tipo, tinha aquele Oz, tinha o Vis-a-Vis, que é espanhol, né? Que é prisão feminina. Tem o Orange is the New Black, que também é de prisão feminina. Tem vários filmes, assim, se for para citar, né, gente? Tem até aquele Em Busca de um Milagre, acho que é? Não, não é Em Busca de um Milagre. São 3 horas de filme. Ai, será que alguém vai conseguir lembrar desse filme, gente? Que o Tom Hanks, que daí tem um presidiário que ele tem um poder mágico de... eu já tô falando spoiler, né? De absorver a doença da pessoa. É isso, Em Busca de um Milagre? Será? É isso mesmo, Thiago? É um filme antigo, gente, já deve ter, Em Busca de um Milagre. Acho que é da década de 90, 80, talvez até. O Tom Hanks tá bem novinho, assim.
Acho que ele tem menos de 30 anos no filme. É um filme bem bacana, que também fala sobre prisão, né? É O Corredor da Morte, né? Então tá, gente, então fica mais uma dica aí de filme, Em Busca de um Milagre. 3 horas de filme, gente, meu, muito bom. Ah, O Milagre da Cela 7 também. Ai, mas disseram que que é muito, que é de chorar assim o tempo todo. Fiquei um pouco receosa de ver, não sei. É bem triste, né? Pois é. Mas eu quero ver, de repente um dia de tarde, assim, né? Mas vamos ver, é interessante. Tem muitos filmes, né, gente, que retratam essa questão dos filmes e seriados, desculpa, da visão prisional através de filmes e seriados. E a Angela Davis, ela é bem crítica, né? A Espera de um Milagre é o nome, não é Em Busca de um Milagre, é A Espera de um Milagre. É, mas eu sabia que tinha alguma coisa do milagre no nome. Mas é isso aí, gente, valeu, obrigada por ter visto aí. As dicas são ótimas. Então ela critica bastante essa ideia idealizada é bom, né? Mas essa idealização do que seria o sistema prisional e de como que quando chega, né, para a vida real é completamente diferente, ou enfim, tem muita coisa diferente, né? Bom, então feito esse esclarecimento, acho que esclareci, né, Ronaldo? A prevenção social, então, vai atuar sobre as causas sociais do delito, né, para se reduzir aquela chamada motivação criminal. É mais ou menos aquela lógica, assim, quando acontece aqueles crimes bem bárbaros, bem chocantes, né, de, por exemplo, pais que vão lá e matam seus filhos, né, ou um filho que mata o pai e a mãe, por exemplo, a ideia da von Richthofen, né, que é bem famoso. Enfim, a gente tem vários casos, já conversamos sobre isso aqui. Aí sempre tem aquela ideia, mas por que aquela pessoa fez aquilo, né? Então, de buscar a motivação, de atuar, então, sobre as causas sociais, né? Então, estão aí as causas sociais, as intervenções voltadas para a infância, né? O melhoramento dos indicativos sociais da população, né? O fortalecimento das comunidades locais afetadas por alguma criminalidade. Então, são ações, vocês podem ver que está bem vinculado à prevenção primária, né? É bem nessa ideia, só que daí, como a gente está falando de social e buscando uma motivação, tem esse, entre aspas, né, gente, esse plus a mais, né, dessa ideia da motivação. Então, nessa prevenção social, a melhoria busca-se, né, a melhoria dos indicadores sociais está ligada, né, diretamente às intervenções voltadas para a infância, né, embora não haja uma vinculação direta entre pobreza e delinquência, a gente sabe que as condições sociais e econômicas menos favoráveis acabam, sim, né, por colaborar por uma insegurança urbana. Então, a criminologia moderna, científica, reconhece, né, a existência dessas forças, né, a cachorrada tá aqui, tá latindo, que podem prevenir ou então, né, inibir a ocorrência de certos crimes, como, por exemplo, fortalecer a viabilidade econômica, né, a coesão social das comunidades, por vários meios, né, gente? A gente tem várias formas, a gente já conversou sobre isso agora aqui na aula. Disponibilizar mais serviços e facilidades para os moradores, algumas ideias básicas do tipo, ter um centro policial perto para qualquer coisa que aconteça, né? Para pedir uma ajuda, uma prevenção, uma ação. Ter um centro de saúde, um postinho legal, bem preparado para receber, né? Ter as partes até comerciais, né? Mercado, correio, farmácia. Tipo, vou fazer agora uma analogia com o que está acontecendo com essa ideia da pandemia, né? Tipo, eu tenho saído muito pouco de casa, muito pouco mesmo. E eu percebo que quando é bom ter um bairro. Eu moro no João Paulo, né? Já falei isso para vocês. Quem não sabe, não tem problema nenhum de saber. Como é bom ter um bairro em que dentro do teu bairro tem todo um corpo estrutural legal, né? Estruturado, um corpo estruturado é bom, né? Mas um corpo estrutural eficiente, né? Tipo, a gente tem uma farmácia, mas é suficiente, né? Tem sei lá, uns 4, 5, 6 mercadinhos. Ok, eu não preciso ir para os grandes mercados, né? Então eu não preciso sair de carro, eu não preciso me equipar toda para me proteger. Eu vou no mercadinho do bairro, porque com isso eu estou até valorizando os mercados locais, né? Eu tenho, sei lá, eu vou usar uma marca, né? Mas assim, eu tenho uma mini Cassol ou uma mini Balarote perto da minha casa,
né, que é um tem de tudo, assim, né, tipo uma 1001 também. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Mas tipo, para de repente fazer alguma coisa em casa, né? Então, essas pequenas estruturas, eu tenho um posto de saúde, tal, tal, tal. Então, são pequenas coisas, mas que para quem está dentro, né, de uma vida em comunidade, faz toda a diferença, né? Ainda mais agora nessa situação que a gente está de pandemia, né? Tu valoriza os mercados e todo o corpo local, comunitário, né? Não que os grandes não devem ser também valorizados, né? Não, pelo amor de Deus, não estou querendo criticar os grandes mercados, as grandes empresas, né? Mas então, o que mais, gente? Estreitar laços comunitários na população, isso através do lazer, através de, né, sei lá, praças, eu sei que agora a gente não está muito podendo fazer isso, né, mas até a questão das praias, né, o lazer ao ar livre, né, ensinar sobre a importância da aplicação da lei, aí é muito a questão da educação também, né, alimentar relações positivas entre a comunidade e as forças policiais, isso é muito importante, gente, porque muitas das vezes, e aí a gente sabe que tem, né, alunos que são policiais, podem até falar, né, ou escrever, enfim, de como muitas das vezes o corpo policial, e eu tô falando corpo ou forças, tô botando todo mundo dentro da mesma panela, tá? A gente sabe que tem as separações e tudo, mas às vezes são vistos com maus olhos, né? Porque a gente sabe que existem alguns pontuais eventos, alguns pontuais, de repente, policiais que são corruptos, que são violentos, né? Que praticam atos que devem ser completamente extirpados e prevenidos, né? Não devem acontecer, mas a gente sabe que isso às vezes acaba gerando, infelizmente, um reflexo como se a corporação fosse aquilo, né? Uma instituição que tortura, que age que faz vingança com as próprias mãos, enfim. Mas a gente sabe que a força policial, ou pelo menos teoricamente essa é a ideia, né? Tá ali para nos proteger, né? Tá ali para prevenir a ação do crime, tá ali, nossa, para várias funções. Né? Então, estreitar e ter uma relação positiva entre a comunidade, né, e a força policial, isso é algo assim extremamente importante. Sem contar a questão da valorização, né, das forças policiais, questão de salário, porque afinal de contas, aí eu estou generalizando, né, gente? Quem trabalha, quem tem trabalho no sentido de ser concursado ou empregado, enfim, CLT, o que for, e se tu é bem valorizado no teu trabalho, tu se sente bem, tu trabalha até contente, aí até uma questão mais psicológica, né? E a gente sabe que existe também esse outro lado, né? Da questão do salário de ser, né? Não ser atualizado frequentemente, enfim, tem todas essas questões. A Kelly até colocou aqui, né? Sim, a polícia tem se aproximado da comunidade, com certeza, né? Os programas de prevenção na busca de promoção de direitos, isso com certeza. Eu acho que um dos exemplos mais clássicos, assim, que a gente percebe uma aproximação, na minha opinião, tá, gente? É bem ponto opinativo, posso estar enganada, né? E escutar outras opiniões. Mas que eu vejo, assim, que cada vez mais a polícia tem se aproximado da comunidade nos casos relacionados à violência dentro de casa. Aí eu vou generalizar, tá? Violência dentro de casa. Não só contra a mulher e tal. Mas isso a gente percebe cada vez mais um pedido assim pelo amor de Deus, nos ajude. E a gente percebe que o corpo policial, de novo, vou generalizar aqui, né? As forças policiais têm atuado assim de forma bem forte, né? Bem atuante. Bom, gente, por outro lado, né? A gente tem a prevenção situacional, ou também chamado de ambiental, né? Tem muita criança. O Thiago tá falando aqui, né? Tem muita criança que bem no coração da favela nos cumprimenta e fica feliz, porém reprimido pelos adultos. Sim. Não, mas é um adendo bem interessante, Thiago, com certeza. Talvez essas crianças ou pré-adolescentes e tal olhem, né, para os policiais e pensam, meu Deus, graças a Deus, né, tá vindo aqui, entre aspas, vai nos salvar, vai nos proteger, mas ao mesmo tempo a gente sabe como que é complicado, né? Quando a gente tem um morro, uma comunidade que é dominado por uma milícia ou por uma organização criminosa, ou, enfim, por uma facção, por um grupo, né, que seja, é uma situação de medo, né? De medo, enfim, de insegurança o tempo todo.
Mas é isso aí, né, gente? Bem complicado, né? Bem complicado. Por isso que eu sou muito, como se diz, eu fico muito em cima do muro. Eu sempre escutava uma expressão, meu pai falava muito isso, né? Que, olha a analogia, né? Vamos dar uma viajada agora. Jesus Cristo dizia, eu não sou católica nem nada, tá, gente? Mas eu acredito, né, em Deus, assim, de forma genérica, né? Tenho minhas crenças, mas não sob o ponto de vista católico, mas, né, quando a gente fala assim de Jesus, sempre fica muito a expressão de catolicismo, que ele falava assim, Jesus dizia que a gente deveria ser quente ou frio, nunca mornos. Mas eu me considero muito morna, porque às vezes, então eu tô contrariando Jesus aí, ó. Às vezes eu fico pensando em umas coisas, num posicionamento, às vezes eu começo a estudar, penso de outra forma, então eu prefiro ser crítica a qualquer coisa. Não estou dizendo criminóloga crítica, não sou, né? Mas estou dizendo eu prefiro ser crítica a tudo, escutar um pouco de tudo, né? Pensar, reformular, que às vezes nosso posicionamento de hoje pode ser mudado amanhã, né? Não sei, a gente vai amadurecendo, né? Vai amadurecendo, vai crescendo, vai envelhecendo e também vai mudando de opinião, né? Sei lá. Então, mas isso é uma viagem minha aqui, né? Uma filosofia minha. Aí a gente pode sair da aula, né? Todos devemos escolher um lado, afinal, só assim se faz a diferença, ainda mais no direito. Não sei, Thiago, talvez não tenha só dois lados, né? Mas é. Não, tranquilo, podem fazer quantos adendos quiser. Acho que a criminologia deixa a gente, a disciplina de criminologia deixa a gente mais aberto, assim, né, a pensar várias coisas. Bom, gente, a gente tem a prevenção social, como a gente colocou para vocês, né, que é bem parecida com a ideia da prevenção primária, e a gente tem aqui a prevenção, então, situacional ou ambiental, que tem a finalidade, então, de reduzir as oportunidades de se cometer o delito, né? Vocês vão ver que essa prevenção situacional não necessariamente seria uma prevenção secundária ou terciária. Eu acredito, tá, gente, pelo que eu tenho lido e estudado, que ela vai na mesma vibe também da primária, tá? Porque como é uma questão aqui de buscar, por exemplo, o desenho do ambiente urbano, onde se comete os delitos, né? Adoção de medidas sistemáticas e permanentes, então a gente está falando de medidas a longo prazo, né? O entendimento sobre como essas oportunidades são percebidas pelos potenciais delinquentes. Então, assim, me parece que ela fica ali dentro da ideia da prevenção primária mesmo, exatamente porque não está falando de uma situação, né, de dentro do cárcere, né, que seria a terciária, e fala um pouco sobre essa ideia da secundária, né, que seria essa ideia do tipo de tentar mecanismos para bloquear, né, a ação e tal, e também num sentido já de uma ação de grupos específicos, tanto por causa do desenho urbano, mas não fala tão especificamente sobre a ideia de que, verificar onde está tendo índices de criminalidade e agir ali, né? Então ele não fala disso, tá? Ele fala sim de medidas, né, específicas para determinados crimes, né? Mas eles sabem que essa ideia da prevenção situacional é de extrema dificuldade, né, de aplicação. Porque eles dizem assim, a ideia de reformar o indivíduo é muito difícil, né? Quando a pessoa já tem uma posição certa, uma posição bem tomada sobre determinado assunto, ou uma determinada conduta que vai querer praticar, não vai ser, de repente, porque tem uma lei que diz que tal conduta vai gerar uma prisão de 15, 20 anos, que vai fazer essa pessoa mudar de ideia, né? Ou, de repente, a questão de um obstáculo, né, arquitetônico que se coloca, por exemplo, né? Enfim, então tem essa questão a respeito da prevenção daí mais ambiental ou urbana, né? Vamos lá, a respeito disso, gente. Essa abordagem situacional, ela está diretamente associada também a novas tecnologias, né? E ao espetacular crescimento de ações de segurança pública, ou privada, no caso, né? Já respondo ali, tá, Tiago? Deixa eu só terminar de ler essa frase aqui. E seus novos conceitos se referem à ideia de uma vitimização repetida
ou de pontos quentes, eles chamam de hotspots, né? Então, essa ideia de vitimização repetida expressa uma tendência de um mesmo tipo de crime que ocorre, né, constantemente em uma parcela da população ou em determinado local. Como, por exemplo, eu falei para vocês, em determinado local no centro, à noite, tem vários furtos e roubos. Aí, então, vai lá, né, esse hotspot, então, esse lugar de vitimização repetida de furto e roubo, e põe uma nova tecnologia, né? Câmeras, como eu falei, a monitoração, de repente, por policiais ou por uma segurança privada, iluminação, né? Então, a gente tem essa ideia. O hotspots traduzem a tendência de um determinado crime ocorrer prioritariamente num determinado local da cidade, né? Esses dois conceitos vão colaborar para que a segurança situacional seja adotada nesses locais, onde há uma maior probabilidade, né, de acontecer de novo e de novo e de novo e de novo aquele crime. A gente sabe que tem os sistemas de vigilância por circuito de TV, né, radares de velocidade, por exemplo, né, do veículo, novos tipos de alarme, né, que quando bem aplicados, beleza, eles vão reduzir, né, os crimes de roubo, furto, até mesmo violência sexual, né, ou de repente até uma violência doméstica, né? Se a gente for parar para pensar nesses novos modelos de monitoramento, o botão do pânico, existem em alguns estados brasileiros já um aplicativo no celular, meu celular nem está aqui, um aplicativo no celular, né? Que a mulher ou a pessoa, enfim, né, que está ali numa situação de violência doméstica aperta no sentido de já chamar, né, um policiamento para agir. Enfim, tem várias questões já de monitoramento nesse sentido, então, que são essas novas tecnologias, né? Até questão de vandalismo, pichação, também nesse sentido de prevenir, né? Os estabelecimentos também comerciais também estão atuando cada vez mais, né, na prevenção. Por exemplo, quando deixa um pouco dinheiro no caixa, né? Ou tem 2 e 3 coletas por dia do dinheiro do caixa para nunca ficar muito dinheiro ali, né? À mostra, né? Instalar alguns obstáculos à ação criminosa, como câmeras, né? Disparos, botão de pânico, enfim. Que mais? Deixa eu só terminar aqui, daí eu já respondo ali, né? A prevenção situacional do crime busca articular, então, esforços da sociedade e do governo ou do Estado, né? No sentido de controlar as incidências de tipos específicos de crime, né? Através, claro, de manipulação de alguns fatores. Então, disponibilidade de alvos, incremento de vigilância, a motivação dos agressores, bem que a motivação está mais vinculada ali àquela prevenção social, né? Não se tratando de abdicar de um sistema policial efetivo, né? A gente não está abrindo mão do sistema estatal policial, né? Ou de uma justiça criminal, né, justa. Não é isso. A prevenção situacional, ela não quer utilizar só as medidas privadas para prevenir crime. Não, a gente não abre mão. Mas a gente sabe que existem várias limitações desses mecanismos, né, para o controle da criminalidade. Então, a gente coloca isso em pauta, né, tanto o próprio sistema da justiça, né, como também o corpo policial, as forças policiais, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe da limitação desse sistema e a gente adiciona a prevenção da criminalidade por esses sistemas da prevenção situacional. Pode-se reunir assim, então, a primária antes do crime, a secundária durante e a terciária após. Situacional é um mix das três. Tá, a primária, com certeza absoluta, a gente pode identificar como antes do cometimento do crime. A secundária é que assim, ó, eu entendi o que tu quis dizer, Thiago. Eu acho que em partes tu tens razão e a gente pode dizer que sim, pode se aplicar dessa forma. No entanto, a gente tem que só deixar bem claro que a gente está falando aqui de modelos de prevenção do crime. Então, mesmo a terciária, quando você colocou ali a ideia de que a prevenção terciária seria após o cometimento do crime, na verdade, se a gente for ver sob o ponto de vista conceitual, é a ideia de que, ok, cometeu um crime,
Vamos aplicar agora a prevenção terciária para não ter a reincidência. Entende o que eu quero dizer? Tipo, teve o crime, ok, foi condenado, transitou em julgado, está cumprindo pena. Aí surge a prevenção terciária. Então, a prevenção terciária é, na verdade, para que não haja o cometimento aqui de um segundo crime. Essa que é a ideia, entende? Por isso que a gente não pode dizer única e exclusivamente, terciária é após o cometimento do crime, ponto. Não, tem sim essa ideia de que houve cometimento de crime, mas é para prevenir para que não haja um segundo crime. Ou, enfim, terceiro, quarto crime, quinto, se a pessoa já está ali, né, cumprindo, sei lá, várias penas, ou enfim, pode acontecer essa situação. Entende o que eu quis dizer? Então, a gente pode colocar dessa forma assim, de forma geralzona, né, mas que eu quero que fique bem claro que a gente está falando aqui de prevenção, e não de reação. Quando daí já houve o crime, e agora o que a gente faz? A gente prende, a gente trata, a gente põe num hospital psiquiátrico, né? Aí é a reação, é o pós, tá? Muito bem, vamos adiante aqui mais um pouquinho, já é 11h15, né, gente? Deixa eu só ver. Ah, então tá, esse vai ser o nosso último slide, porque daí na próxima aula a gente fala sobre os modelos de reação. Vocês estão vendo ali, né? É o link de modelos de reação. Então a gente semana que vem fala sobre ele, tá? E daí fecha bem legal a nossa aulinha aqui, que esse daqui é o programa. Tá, ficou um slide meio grande, né? Vocês estão conseguindo enxergar legal? Acho que sim, né? Tá. Os programas, gente, de prevenção do delito. Deixa eu só tirar aqui o coisa para ficar grande. Tá. Os programas, então, de prevenção do delito. Aqui a gente não vai estar falando de as modalidades primária, secundária, terciária, né? São programas. Então, a gente pode dizer que esses programas de prevenção são políticas público-privadas de prevenção do delito, tá? Quando a gente fala de modalidades ou classificações, a gente vai estar falando mais no sentido doutrinário, né? Mais no sentido da criminologia em si, né? Da parte da ciência. Quando a gente vai falar aqui nos programas de prevenção, que a gente já vai trabalhar aqui, que sim, vai ter relação com as classificações lá da criminologia. Mas aqui a gente vai estar tratando sobre formas de políticas públicas e privadas. Entenderam a diferença? Ali a gente estava falando de classificações, né? Tipologias. Aqui a gente vai estar falando de políticas públicas. Tá. Então, um dos primeiros programas de prevenção do delito, a gente pode falar, a gente já falou sobre, tudo que a gente vai falar aqui a gente já falou, mas a gente só vai recapitular sobre o ponto de vista de políticas públicas. E a gente também já falou um pouquinho sobre isso quando falou das classificações. Quando a gente fala sobre determinadas áreas geográficas, o seu pressuposto, então, consiste na existência de um determinado espaço, né, geograficamente delimitado, que concentra os mais altos índices de criminalidade. Então, aqui nesse caso de políticas públicas aplicadas a áreas geográficas, a gente pode estar falando de áreas muito deterioradas, né, áreas com péssimas condições de vida, né, áreas com pobre infraestrutura, né, então, que tenha uma desorganização social, residência, né, com grupos muito conflituosos, né, então, de repente, há rixas dentro dessas áreas geográficas, desses lugares, né, a gente pode chamar os morros, as comunidades carentes, né, há pessoas necessitadas, né, sob o ponto de vista mesmo econômico, né, financeiro. Então, esse programa prevê medidas de reordenação do equipamento urbano, né, melhorias na infraestrutura básica, adoção de serviços públicos básicos. Então, assim, aqui eu expliquei o que seria essa atuação de programas nas áreas geográficas e como que seria a solução para esses problemas nesses locais, tá? Por meio do desenho arquitetônico urbanístico. Lembra que eu falei para vocês lá nas nossas primeiras aulas que muitas das vezes a criminologia ou as ciências criminais vai trazer como aparato, além de várias ciências como direito, ciências sociais, ciência política, psicologia, psiquiatria, vai trazer também arquitetura, né? Isso é bem bacana. Então, tais programas, né, a respeito do desenho urbano e urbanístico, orientam uma reestruturação urbana e utilizam o desenho arquitetônico, então, das cidades, enfim, para incidir positivamente no habitat físico e ambiental, procurando neutralizar
o elevado risco de influências que favorecem o comportamento delituoso. Aí é bem parecido com aquela ideia, gente, do monitoramento, da circulação, instalar lá uma... Opa, é isso? É. Policiamento ostensivo, né? Enfim, uma unidade lá de policiamento ostensivo, enfim, fazer câmeras integradas. Então, está falando sobre essa questão do desenho arquitetônico e urbanístico. A gente sabe que em lugares, por exemplo, a gente pode tomar alguns exemplos cariocas, né? Alguns exemplos do Rio de Janeiro, nos morros cariocas, de como que é difícil por conta do desenho urbanístico, né, desses bairros, não se considera como bairros, são os morros, né, mas enfim, dessas regiões, né, que tem vários problemas estruturais de como fazer para favorecer, para melhorar, para estimular um comportamento não delituoso, né, por conta de toda essa vivência muito um perto do outro, várias pessoas na mesma residência, né, a questão da influência do tráfico em cima dessas populações, né, desde pequeno muitas crianças, adolescentes já são iniciadas na vida do tráfico, então como isso é difícil, né, existem até aquelas, não sei se a gente vai falar sobre isso, ou se já falamos, daquela comparação, né, de um filho, uma criança, que vê seu pai, que estudou, né, que trabalhou, que vê sua mãe, que estudou e que trabalha, né, enfim, uma vida estruturada. Não que exista um conceito de o que é uma vida estruturada, né, gente? Eu estou dizendo de um conceito, mas a gente sabe que existem vários conceitos de vida estruturada. Mas, enfim, uma vida estruturada, né? Ambos trabalham, empreendem, né? O filho estuda. Então, assim, ele já vai vendo no exemplo dentro da família, dentro das suas relações sociais, de outros amizades, da escola, e ele vai ter aquele crescimento, né? Vai ter aquele crescimento, vai ter um possível espelhamento, até mesmo dentro de casa, ou de quem cuidou, né? Da família que cuidou, não necessariamente o pai ou a mãe, isso aí a gente não dá para a gente normatizar, né? Generalizar. E o que acontece? Aquela pessoa, quem sabe, muito provavelmente, né? Por conta de um espelhamento, vai também buscar trabalhar, tal, beleza. Aí, a gente pode utilizar, de repente, um exemplo. Tudo isso que eu tô falando, gente, são teorias. Não é nada opinativo, tá? São teorias que eu tô tentando facilitar e exemplificar da forma mais fácil possível, né? Uma família, de repente, desestruturada, em que haja violência dentro de casa, independente de quem contra quem. Nem vou citar agora nenhum exemplo, né? O pai e a mãe trabalham dentro do tráfico. Existe isso, né? Esse espelhamento, a criança, o pré-adolescente vê isso dentro de casa. Mas ele vê isso sendo trazido, né? Tendo um certo conforto, mas dentro do tráfico. Então, é o exemplo que aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente tem. A gente tem um terceiro caso. Uma família estruturada, mas numa situação econômica financeira complicada, deficitária, né? Sempre os pais trabalhando, batalhando, sol a sol, né? Não conseguiu estudar, então de repente trabalha em algumas profissões ou alguns serviços subalternos, né? Às vezes muito mal pagos, às vezes sem carteira assinada, sem os direitos básicos, né? Sociais. E aquela criança acorda, vive, né? Convive com aquela situação. Ela tem uma família estruturada, tá? Diferente daquela situação que eu dei ali do morro, da criança que vê violência dentro de casa, que tem a base ali dentro do tráfico e tal. É um caso intermediário entre uma família ali estruturada, e eu nem vou falar entre ricos e pobres, porque não é essa a ideia. De repente, aquela família ali trabalha, aquela primeira que eu dei o exemplo, mas é uma família carente, de classe média baixa, né? Que luta para trabalhar, mas tá tudo dentro dos conformes, vamos dizer assim, dos conformes do que aquela família entende. Essa família aqui do meio é uma família que batalha, que tem dificuldades, vez e outra acaba passando fome, né? Lembra que eu falei para vocês do Cirer, né? Lá do Albert Cohen, que é da questão de que é o conformismo, né? É a família que, ok, vive nessa situação. Aí, esse jovem adolescente
sai de casa para começar a ter a relação com outros amigos e vê, de repente, que um coleguinha que trabalhou como... Esqueci o nome disso, mas enfim, levando droga de um lado para o outro, tem um nome para isso, aviãozinho, acho que é, ganhou, vou dar um chute, tá, gente? Eu não tenho nem ideia. R$ 5.000 num final de semana. E R$ 5.000 é o valor que a família demora 3 meses para conseguir. Vocês estão entendendo que é a terceira família que eu tô falando, né? E daí ele começa a se questionar. Meu pai e minha mãe se ferrando todo mês. Às vezes nós passando fome para não conseguir, né, comprar as coisas de dentro de casa, passando necessidade. E meu amigo que trabalha para o tráfico de vez em quando, só final de semana, conseguiu R$ 5.000. Ele começa a repensar. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, por que eu falei, contei toda essa história aí, longa até demais, talvez, né? Porque existem alguns teóricos que trabalham com essa ideia, né, da estruturação da família, independentemente do que se entende por família, tá, gente? Eu não estou colocando aqui uma família tradicional, não tradicional, eu estou generalizando. Família, o que se entende por quem mora dentro daquela mesma casa, tá? Uma desestruturação dentro da família, questões relacionadas, às vezes, à violência dentro da família, questões relacionadas a uma falta de estrutura financeira, e também a questão do desenho arquitetônico e urbanístico de onde aquela pessoa mora, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, incidir positivamente para aquele habitat físico e ambiental, isso muito provavelmente vai influenciar também positivamente para que aquela pessoa não venha cometer crimes, né? Porque ela vai estar confortável. E aí o conforto num aspecto muito amplo, não só financeiro, mas estrutural, psicológico, emocional, enfim, tudo, né? Muito bem. A vitimaria, né, que seria os programas de prevenção voltados para a vítima, né? Parte do pressuposto que o risco de se tornar vítima não é um produto do azar, né, ou da fatalidade, trata de um certo risco diferenciado, calculável, né, cujo maior ou menor probabilidade depende de diversas variáveis, né, tanto questão pessoal, situacional, comportamental, social, né, então, até questão de onde circula, em que horários, né, de que forma, e eu não, de modo algum, gente, eu tô falando aqui, né, pelo amor de Deus, de que, uma mulher sozinha, andando, de saia curta em tal lugar, ela pode ter um risco maior de ser abusada sexualmente do que... Gente, não é esse tipo de coisa que eu tô querendo levantar aqui, tá? Eu tô querendo levantar as questões até mesmo estatísticas, né? Isso é muito uma questão de gênero e eu não quero entrar aqui nesse ponto. Eu acho que também nem reflete o que os programas estão querendo trazer, né? Então, os programas de prevenção orientados para vítimas, potenciais ou não, pretendem informar e conscientizar dos riscos que assume algumas atitudes, né? Trabalha com responsabilidade, autocontrole, defesa, mudança de comportamento das vítimas. Aqui, gente, a gente pode ir até mesmo para programas, por exemplo, de pessoas que começam a fazer cursos de defesa pessoal, né? É claro que em nenhum momento, nem eu, nem, né, as pessoas que estudam isso, tem a ideia de incentivar que as pessoas reajam a determinado crime. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas, de repente, numa situação em que uma determinada pessoa pode vir ser abusada sexualmente, por exemplo, e você ter um conhecimento de defesa pessoal pode te salvar disso, né? Ou de uma lesão corporal, alguma coisa desse sentido. Essa ideia do programa de prevenção, né, de vitimaria, que eles chamam, pode, de repente, ter uma ideia, como eles colocam ali, né? Trabalhar com a defesa, né? Um comportamento, uma mudança de comportamento, né? Eu gosto de usar o exemplo, meu marido, ele faz umas atitudes assim que eu fico abismada. Do tipo, sai do banco, aí pegou um dinheirinho do banco, sai contando com a carteira o dinheiro Isso me deixa louca, me deixa assim, pé da cara, né? Dessa ideia do comportamento. Claro, ele diz assim, o que vai acontecer? Né? Ele fala do tipo assim, e eu já sou daquelas assim que fica na frente do caixa eletrônico, desesperada, do tipo, meu Deus, tira o dinheiro, já põe dentro da carteira, esconde, fica ali agoniadíssima. Quase não ando mais com dinheiro na carteira, né? Mas às vezes outra a gente acaba precisando. Então, assim, o meu comportamento é completamente diferente do dele, que sai assim contando dinheiro, sai com o celular na mão.
praticamente, quando eu tô no centro, por exemplo, das cidades, eu tô generalizando, tá, gente? Não tô falando só Floripa. Eu nunca tendo celular. Sério. Às vezes eu nem levo o celular para se eu vou fazer alguma coisa assim no centro, numa área de grande movimentação. Exatamente porque eu me sinto muito em risco o tempo todo, né? Então, esses ambientes de grande aglomeração, eu tento o máximo possível fazer determinadas condutas ou deixar de fazer determinadas condutas para evitar de eu ser uma vítima, por exemplo, de um crime contra o patrimônio, né? Bom, o quarto programa seria político-social, em que programas, né, com essa orientação, nada mais são do que os programas de prevenção primária, que a gente estava falando sobre isso, né? Que indica, então, uma sociedade mais justa, assegurando, então, né, a todos os membros acesso efetivo às cotas satisfatórias do bem-estar social, qualidade de vida, tudo isso que a gente vai falando até agora, né? A historinha ali das 3 famílias que buscam exatamente isso, né, gente? Cotas satisfatórias, né, níveis satisfatórios de bem-estar social, qualidade de vida, né, equilíbrio em todos os ambientes, né, em todas as áreas, reduzindo, então, proporcionalmente sua intensidade conflituosa, assim como as taxas de delinquência, né. Entende-se, como eu já falei anteriormente, que quanto maior o IDH daquela determinada população, menores os índices de criminalidade, né. O que a gente vê muito nesses países, nessas cidades de altíssimos índices de IDH, é que os crimes, quais que aparecem, gente? Os crimes de colarinho branco, né? Os crimes de corrupção, mas assim, claro, também não são altos índices, nem se compara com, por exemplo, né, os nossos aqui do Brasil. No último aspecto, gente, no último programa, a prevenção da reincidência, que daí é bem aquela ideia, né, da prevenção terciária do delito, né, gente, que a gente acabou de ver, que tem intenção, então, de o condenado, o infrator, não volte a delinquir. Então, daí também são políticas públicas e privadas voltadas para a prevenção de novos delitos, né, ou seja, que não haja uma reincidência, tá? Bom, gente, terminamos então o nosso conteúdo da aula 7. A nossa aula da semana que vem vai ser os modelos de reação ao crime, tá? É a mesma aula, né? O mesmo PPT, tá? O mesmo PowerPoint. Só daí a gente termina, então. Essa semana não tem nenhuma atividade, tá? Porque vocês têm que terminar o formulário. Eu sei que tem alguns ainda para me entregar, tá? Semana que vem a gente fala, então, sobre a reação. E é isso. Boa semana, tá bom, gente? Amanhã é meu aniversário, super animação. Uhul! Um ano mais velha, vou comemorar. Eu, meu marido e meus cachorros, tudo certo. Mas então tá, gente. Se cuidem, tá? Vamos encerrando a nossa aulinha por aqui. Muito obrigada, né, por vocês terem vindo mais um dia, tá? Até mais. Beijão, até mais.